Sana Kanté acaba de raptar o gosto na se chegar ao aeroporto na Bissau. Essa é a tática de Sissoko para poder silenciar a gente. Sissoko can entender como não can ter medo de Sissoko, nem não can ter medo dele a hoje, não can ter medo dele amanhã. E raptar, Sana acaba de desembarcar na Bissau e raptar logo para bater ninho. Entretanto, vai que não tem matrícula de viatura, não tem tudo. Não deixa Sissoko um recado, ele que suce. Sissoko que suce. Sissoko que suce, vou me cuidar, não deixa o recado, vou continuar. Porque você não está falando Sissoko que suce. Porque Sissoko que está bem, se Sissoko está cometendo crime, Suzy que está saindo para limpar crime de Sissoko como a diplomacia. Nós estamos ali na Parque das Nações. Não há mais alguém mais dá mais recados, como está no problema que Sissoko, porque a gente liga Sissoko, dia nada ontem noite, é na covar mal, é na fazer não falar como se a gente pode fazer mais, vai fazer mais. Não conta que não deixa Sissoko claro. E falam como Sissoko tem meios para fazer mal. Não fala, Gervásio tem influência para pôr para Sissoko fazer o mal. Sissoko tem influência para pôr para fazer mal. Ou seja, Sissoko tem meios e cá tem influência. Gervásio tem influência e cá tem meios. Então, deixa claro, mesma forma que Sissoko luta cada dia para fazer mal, com esses meios, mesma forma que Gervásio não usa essa influência para fazer Sissoko mal. Essa vai poder fazer, nem amedronta que tem, tudo cidadão guineense vai ficar tranquilo, para que ninguém vem que há preocupação. Muito obrigado por a preocupação, mas qual a preocupar? Qual a preocupar? Tudo diligência que Sissoko toma, assim que está tomando diligência. Tudo ódio que Sissoko assume contra mim, assim que está trabalhando para assumir ódio contra ele. Então, portanto, guerra está ali. Sissoko ninguém quer recuar. Daqui a pouco, não vai para lá fazer marcha lá que cola para não contar gente para visitar Guiné-Bissau, o atual regime, e está promovendo pedofilia, e atual quem está no poder na Guiné, e terrorista, não vai para lá repetir o fácil. Enquanto Sissoko quer desarmar, ninguém quer desarmar. Como bem que papo furado, na Europa é por estar Sissoko tem coisa. Você tem que entender como antena está em meios para pôr Sissoko talhado. Você entende que lá? Você entende que lá? Se a gente está entendendo, a gente está dando recadinhos assim de Sissoko, você cansa a cabeça que lá. Você nem para medrontar Gervásio, não conta aí a voz como. Sissoko tem 40 e poucos anos, a mim tem 40 e poucos anos. Sissoko tem filho, a mim tem filho. Portanto, vida na Europa, mas Sissoko conselho de longe, mas ele está na Europa. Portanto, como ninguém se está preocupar para pensar como se fácil o raspão, mesmo o raspão que a família Sissoko não recebe. Se simples simulação, ela recebe mesmo simples simulação. Não tem nenhuma influência para aquilo na Europa, pensa você bem. Então, portanto, para continuar, então a gente, só que Sissoko não comete tipos de coisa. Ninguém está falando, não, vou falar Sissoko como é que ele vai para o caminho. Não, Sissoko é presidente, porcaria de presidente, pá. Sissoko mata na dignidade de gente. Sissoko mata na dignidade. E presidente que está desafiado. Então, quer dizer, o povo tem que eleger alguém para fazer gente mal, para terrorizar gente. Se não é que cidadão normal. E tinha no aeroporto, quem quer saber como é chamando de Sissoko que Suzy? Ou é preciso para desenhar outra coisa? É preciso para desenhar outra coisa? Bom manter vigilante, Sana é pai de família, Sana é cidadão guineense, Sana tem esse filho, tem esse coisa. Se qualquer coisa olha Sana, vou por ir preparado resposta para gente de Sissoko. Não conta vos como terra. Que lá que não consiste na trabalhar para ele. Que é por ficar claro. E que vai porcaria vai dar para a gente que vai dar famílias camate, que lá que não fala. Mas quem não vai para levar para alguém para se família ficar, se não tem na família, para pôr esse filho ficar órfão. Então um filho que para há pouco tempo, que necessita se dizer. Se só continua caminho, é caminho que não vai para ele. Está bem.